Olá, amigos do meu canal Libertamente. Hoje eu tenho um assunto bem interessante para vocês: o questionamento socrático. Como ele é utilizado em coach, em PNL, hipnose conversacional, terapia cognitivo-comportamental. Esse questionamento socrático é um filósofo Sócrates, bem antigo, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas só depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, eu vou ter que dar um conceito para vocês do que é esse questionamento socrático. Também tem um nome de maêutica socrática. Bom, ele é um questionamento disciplinado, bem disciplinado. Ele é disciplinado, ele é feito de forma intencional, tá bom? Não é aberto assim. Que pode ser usado para perceber direções ou propósitos. Ele deve explorar uma ideia complexa para chegar às verdadeiras coisas dos fatos. Ele abre questões, problemas, para descobrir quais são as suposições de um ato, de uma situação. Ele vai analisar conceitos, ele vai trazer diferenciação no que sabemos e no que sabemos. Ele vai seguir implicações lógicas, racionais, ou você também pode utilizar o questionamento socrático para controlar uma discussão. Tá, Leandro, mas como que se usa isso que você mencionou há pouco? Bom, em terapia cognitivo-comportamental, ele é muito utilizado. Em todas as sessões estruturadas de uma terapia cognitivo-comportamental, existe o questionamento socrático. Bom, o coach também utiliza 100% do questionamento socrático. E você fazendo um curso de coach aí, pagando uma fortuna, acreditando que está adquirindo um conhecimento muito novo, não. Pesquisa, com preguiça. No PNL também se usa o questionamento socrático para dissociar crenças, para estimular o pensamento sobre aquela crença que eles chamam de limitantes. Se usa o questionamento socrático. Na hipnose também se usa, tanto na conversacional para uma indução, tanto dentro do estado hipnótico, você questionar pensamentos, emoções do sujeito e iniciar mudanças, provocar nele novas elaborações psíquicas, para uma ascensão terapêutica de conhecimento, para podermos auxiliar melhor os nossos clientes. E aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Analisar os conceitos que a pessoa traz, distinguir o que sabemos daquilo que não sabemos, ok? Então, estou dando o conceito novamente para deixar mais. Perseguir as implicações lógicas relacionadas ao pensamento do sujeito, ou de quem está naquele diálogo, palestra, reunião de uma empresa. Manter o controle sobre determinada conversa, diálogo, discussão. Discussão no sentido bom, não discussão de estar brigando, tá bom? Bom, vamos conjecturar esse questionamento socrático na prática. Vou dar pequenos exemplos, porque esse vídeo vai ser longe de esgotar esse assunto, não é mesmo? Não tem como, né? É só uma forma para você, nos seus estudos, de repente você fala, será que eu estava fazendo certo? Sim, você estava. Ou se você estava com dificuldade de entender, você assiste esse vídeo, você começa a entender, tenho certeza disso. Bom, vamos dar uns exemplos para você utilizar a estrutura do questionamento socrático para dar oportunidade de modificar crenças rígidas no sujeito sobre si mesmo, com outras pessoas num determinado ambiente e tudo mais. Vamos dar um exemplo que revela o problema. Exemplo que revela o problema. O sujeito dentro do assunto, você faz o seguinte comentário: nossa, que evidência sustenta essa sua ideia? Você pode trocar a palavra de evidência como prova. Você pode trocar a palavra evidência de diversas formas. Que evidência, que prova? Como você ter certeza que essa sustenta a sua ideia? É uma pergunta. Mas nunca, jamais utilize o porquê. Você vai utilizar o que, como, quando, até quando, por quanto, no entanto. Tá bom? Pois é, um outro vídeo aí. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso no canal, mas eu vou fazer um melhorzinho para você em cima do questionamento socrático. O pessoal começa a falar, não, eu não tenho como sustentar. Por quê? Quando você
questiona a evidência, a prova daquela ideia, daquele fato, daquele pensamento, o sujeito nunca tem. Ele está com um pensamento aberto, generalizado sobre aquilo que ele está verbalizando. E se isso é uma crença limitante, já começa a questionar, porque ele está no efeito manada. Ele está pensando o que os outros disseram e ele adquiriu aquele conceito que nem era dele. Ele está todo atrapalhado. Bom, aí vamos continuar se revelando o problema. Você vai questionar a pessoa e falar assim: e que evidência é contra sendo essa a verdade revelada? Aí ele fica confuso. Como que evidência é contra o que eu estou dizendo? É como se você estivesse perguntando qual o ponto de vista diferente, contrário a isso. Você não vai ser tão direto, você vai ser um pouco mais vago, mais aberto no questionamento, para ele pensar: não tem contra-razão, contrapartida, contraponto, contra-opinião. Eu falo. Aí você fala. Então a sua verdade é absoluta. O cara já não sabe mais. Ele se perde todo em afirmar: será que o que eu disse pra você é verdade? Ele já vai mudar o assunto. Vai mudar o assunto. Como vai? E aí, tá gostando? Vamos ter mais um pouquinho pra você aí. Bom, você também tem que trazer para ele conceitos de alternativas um pouco razoáveis para que ele também entende, né? Vamos supor, dentro de algum determinado assunto que você está numa discussão, tanto na terapia com o sujeito, ele está trazendo algum conteúdo familiar, algum conteúdo de preconceito dentro da empresa, um dano moral que ele sofreu, um relacionamento que terminou e a mulher ou o homem trouxe para ele diversas questões que estão deixando ele fora do seu eixo, trazendo conflito de crenças, de valores morais, de valores culturais familiares dele. Aí você pergunta para ele assim: o que, não porquê, tá? O que poderia ser outra explicação ou ponto de vista para essa situação? Aí você vai inserir nele para fazer uma comparação de outro ponto de vista, que ele tenha ouvido, que ele tenha pensado, e aí ele já se põe numa reflexão. Qual é o melhor? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo a questão do bem e do mal na terapia, mas depois eu vou voltar a fazer um outro vídeo aí. Aí, continuando concebendo assim uma alternativa razoável, você pode fazer assim para ele: como você poderia pensar em uma outra razão que isso aconteceu? Estou dizendo um assunto que ele está trazendo para você, que está jogando aí na terapia ou numa reunião, para ele fazer uma comparação. De repente ele fala: meu carro bateu. Que outra situação você bateu o carro? Seria mais ou menos assim. Estou dando exemplos simples para que você possa entender. Ele fala: não sei, não teve outra ocasião, foi só nessa ocasião. Mas essa ocasião, você pode me trazer uma evidência, uma prova de que a culpa foi sua? De repente, sei lá, está se sentindo muito culpado? Não, você estava desatento. Você vai questionando a situação e ele vai se pôr numa reflexão, ao menos sair dessa culpa que ele está tendo. Por exemplo, vamos pensar numa questão que você possa trazer para ele evidências. Então vamos examinando as consequências potenciais. Você pode falar para ele assim: quais são os piores, melhores ou situações suportáveis em que o resultado seria mais realista? Aí já é de um pensamento abstrato. Ele está contando, de repente ele está muito ansioso e está contando uma situação futura que aquilo pode acontecer, sei lá, ele está com um pensamento persecutório, paranoico, achando que está todo mundo querendo prejudicar ele, aquela situação no relacionamento, em qualquer lugar. Aí você fala: quais são as situações que esse resultado seria mais realista? Ou você pode voltar para o item 1 e ele: não sei. Mas que situações isso já ocorreu na sua vida? Não, ele vai falar: nunca ocorreu, ele vai começar a se questionar. Olha, quando você usa o questionamento socrático, você também é chamado como chato, viu? Já vou adiantar pra você. Fala: mas que cara chato, hein? Mas você quer mudar? O questionamento socrático é muito antigo, já falei pra vocês. Tem muito político, muito cientista, muito professor por aí que utiliza, viu? Vamos pensar para provocar nele um distanciamento do pensamento ou da verbalização daquele diálogo. Você vai falar assim para ele: olha, fulano, imagine um amigo, talvez um membro da sua família, especificamente, na mesma situação, ou se ele se visualizasse nessa situação, deste mesmo modo, o que ele diria para você? Ou você pode resumir e falar assim: nessa situação, o que você diria para um familiar seu, para ele, se ele tivesse vivendo essa mesma situação? Você pode colocar tanto ele
dizer um conselho ou como receber um conselho de um familiar. Nesse momento, quando ele vai ouvir, ele vai trazer alguém de referência familiar muito forte para ele, alguém que ele respeita muito, que ele acredita muito, ou quando ele também vai dizer, ele vai se pôr no lugar dessa mesma pessoa. Então, tanto faz você colocar ele lá, ou ele vai se projetar psicologicamente nessas situações. E aí você já começa a entender a estrutura familiar dele, a estrutura psicológica, a estrutura de personalidade dele com essa pergunta. E pedindo para ele se imaginar nessas situações. Ele começa a dar um conselho para ele mesmo nesse momento, porque não tem essa pessoa, tudo está dentro do imaginário. E aí você continua utilizando um questionamento socrático, tá vendo? Como você sabe que isso poderia acontecer? Aí você começa a usar o como. Agora que você sabe disso, até quando você pretende cometer esses mesmos erros? Ele começa a ficar assim. Por exemplo, você pode usar a expressão, e aí? Agora que você sabe de tudo isso, quando você vai utilizar isso para melhorar essas questões de ansiedade? O cara começa a questionar, você vai fazendo como ele fosse tendo uma resposta guiada a solução do problema dele, simplesmente no questionamento socrático. É muito simples utilizar o questionamento socrático. Vamos fazer aqui, perguntas para esclarecer o sujeito. Vamos pensar aqui, o que você pode me dizer com isto? Ou isso é para frente, isto é para trás. Aí você vai encaixar o isso, de acordo com o diálogo que você está tendo aí para ele. Aí eu falo assim, olha, eu posso dizer que isso é isso, aquilo. Quais evidências que você tem que essa situação que você acaba de me relatar vai acontecer com você? O cara não tem certeza. Ninguém tem certeza de nada. Se vai chover, se vai cair um avião, se vai bater um carro, ninguém sabe. Mas a pessoa tem um pensamento paranoico, persecutório, de que as coisas ruins vão acontecer com ele, e nem está acontecendo. Aí, continuando nas perguntas para esclarecer, vamos falar assim, me dê um exemplo de que isto, do que você está me dizendo. Me dê um exemplo do que você está me dizendo. Aí ele vai dar um exemplo. Aí você questiona o exemplo. Simples. Mas você tem certeza? Quais evidências, provas que esse exemplo vai ocorrer? O cara já fica maluquinho, né? Explique isso de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Você já trouxe nesse questionamento de esclarecimento uma outra opção. Aí na hora que ele trouxer esse novo ponto de vista, você fala, nossa, então se esse ponto de vista lhe traz melhores soluções, por que não utilizá-las? Ou, desculpa, falei por quê, né? Como não utilizá-las esse novo ponto de vista? O sujeito já fala, é verdade, pô, nunca tinha pensado nisso. Vamos falar assim de traição. Como você sabe que o seu parceiro, parceira, está lhe traindo? Não sei, eu acho que porque eu vi sinais, mas esses sinais, o seu parceiro ou parceira está sendo simpático com a outra pessoa? Ou vocês acham que realmente está se flertando, se oferecendo a essa outra pessoa? Quais evidências que você tem? Não tenho. O que você está me dizendo, fale de uma outra perspectiva. Se fosse você estaria flertando ou você estaria sendo apenas simpático? A pessoa vai se questionar, sendo simpático. Então, você presume ou conclui sendo flertando? A pessoa fica assim, eu não tenho certeza. Se você não tem certeza, você acredita que isso é só fruto da sua imaginação, da sua insegurança, da sua ansiedade? O cara fica meio de uma outra maneira agora. Eu sou inseguro. Um simples diálogo, você abaixa a insegurança dele, a ansiedade. Vamos pegar algumas perguntas de pressupostos que conotam evidências. Por exemplo, como você pode ter certeza disso? No caso da traição, vamos pensar na traição ainda no exemplo, né? Alguma outra explicação para o comportamento do seu parceiro ou parceira? Ele começa a pensar tal. Então, se você acha que esse comportamento é culpa sua ou culpa da pessoa, o que está ocorrendo nessa situação que você acredita? Então, na situação anterior, você está fantasiando agora, você vai questionando. Quando você fala isso, o que parece estar de trás dessa sua afirmação? Ou o sentimento dessa sua afirmação? Que emoção está por trás da sua afirmação? Sentimento, lembrança? Você vai questionando o sujeito para que ele fique no mundo interno dele, na sua dinâmica do seu psiquismo, da sua psicologia, da sua personalidade, e ele vai trazendo para você de bandeja tudo que você precisa ressignificar em crenças limitantes, tudo que você precisa modificar em pensamentos de sofrimento emocional, de angústia. Ele vai te trazendo tudo quando você utiliza o questionamento socrático. Você pode também questionar assim, o que levou você a dizer isto, a ter essa reflexão, a ter essa afirmação?
Você pode colocar a palavra emoção, sentimento, pensamento. Aí você vai questionando o sujeito de uma forma dirigida, de uma forma conduzida a ele provocar dentro dele as suas próprias ressignificações e crenças. E aí? O que mais você quer saber sobre questionamento socrático? Um exemplo, um videozinho curto aí só para dar uma introdução. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre questionamento socrático. Eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo desse estilo para auxiliar a você a utilizar esse questionamento tão bacana, tão usual e tão antigo, trazido como novo no mundo atual e contemporâneo. Obrigado e até breve.